Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo também 18, para ficar bom de decorar, Mateus 18, 18. Vamos ler apenas 3 versículos, está bom demais. Adoraríamos discorrer acerca de todo este capítulo, porque dá uma introdução de um discurso tremendo. Mas será perfeitamente, plenamente suficiente o que aqui iremos abordar, de maneira bem sucinta, e é até bom que seja assim, que a gente decora melhor. Mateus 18, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, queridos? Amados de Deus, o livro de Mateus, Mateus é um evangelista judeuzão. Como um dia Luxemburgo chamou um certo zagueiro de zagueiro, o Mateus diríamos que é um judeu. E ele divide o seu evangelho em 5 discursos, assim como a lei é dividida em 5 livros também, o Pentateuco. E o 4º discurso do evangelho de Mateus inicia-se precisamente aqui, no capítulo 18. E nesse capítulo 18, todo o capítulo inteiro, tem 35 versículos, ele divide aí em 2 partes. Do versículo 1 ao versículo 20, ele aborda a humildade. Dos versículos de 21 a 35, ele aborda o perdão. Humildade e perdão. Amados do meu coração, não existe qualquer associação entre o Evangelho, entre os habitantes do reino e a arrogância, a soberba, a altivez. O próprio Senhor Jesus identifica Ele próprio como humilde de coração. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vai dedicar a abertura deste 4º discurso a esses temas, humildade e perdão. Sobre o perdão nós não vamos tratar hoje, porque se fôssemos, amanheceríamos o dia aqui e não iríamos esgotar o assunto. Mas tratando da questão humildade, que leva aí do versículo 1 até o último que a gente leu aí, o 20, o Senhor aborda aí estas questões, considerando humildade. A partir do versículo 1, ele vai tratar daquela questão, o maior do reino dos céus. E quem vai ser o maior, segundo outro trecho do Evangelho, aquele que quer ser o maior aí no Evangelho, vai ter que ser o menor. Quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E ele vai fazer uma comparação interessante nesse trecho aqui, tratando este menor, tratando este humilde como uma criancinha. Chama uma criancinha, coloca no meio dos discípulos e ensina, olha, aquele que não se fizer como um desses pequeninos, como uma criancinha dessa aqui, não entrará no reino. Ora, que dureza. Qual é a situação da criança? Total dependência, totalmente sujeita, não é senhora de si. Espera aí, pastor, e eu não vou ser senhor de mim, não? Não vai ser. Se for, vai continuar assim e assim será eternamente. A chamada para o Evangelho exige de você o negar-se a si mesmo. E o negar-se a si mesmo é esvaziar-se de você. Eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais desejos, eu não vivo mais para mim. Como Paulo disse um dia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que essa carne, o espírita chama de cavalo, outros chamam de carcaça, outros chamam de corpício, não interessa, esse que a terra há de comer, que para nada serve,
a não ser para transportar a nossa alma nessa terra, porque se você vir uma alma andando por aí sem corpo, corra, que é assombração. Mas fique tranquilo que não verá. Essa nossa carne que tenta subjugar o Espírito e impede que o Espírito Santo do Senhor haja, mesmo na vida daqueles que creem. Creem, e porque creem, receberam o Espírito, e se receberam o Espírito fala, e se o Espírito fala, ele ouve, ainda que tenha problema de audição, ele ouve, porque o Espírito não fala como eu estou falando, mas tem uma dificuldade tremenda para obedecer. Por quê? Que no quesito humildade não conseguiu se fazer como uma criança. Por mais que a criança queira, pai, eu quero ir para o parquinho, mas hoje não é dia de ir para o parquinho. Pai, eu não quero ir para a escola, mas hoje você vai para a escola. Eu sou papai, eu mando. Mas essa é a situação da criança. Ela tem que obedecer. Imagine que casa que é essas que a Super Nani entra lá para tentar consertar a vida de uma família onde uma criancinha de 3, 4 anos espanca pai, mãe, irmãozinhos, faz o que quer, quebra tudo, derruba tudo. Quem já assistiu a tal de Super Nani sabe do que eu estou falando. As coisas possuem uma maneira certa de funcionar. E a maneira certa de Deus exige essa abnegação, esse esvaziar-se de si, esse tornar-se uma criança, ainda que pesando mais de 100 quilos e tendo essa barbinha branca. Mas tem que se fazer como uma criança. Ou seja, meu pai me leva para onde quer, faz de mim o que quer. Eu não mando na minha vida. Quem manda na minha vida, na verdade, nem vida eu tenho. A vida é dele. Depois de tratar dessa humildade aí, ele vai tratar dos tropeços. Tratando aí dos tropeços, que está a partir do versículo 6, ele vai deixar claro que no meio do povo, já que ele está tratando aqui do reino de Deus, haverá escândalos. E por conta desses escândalos, tem gente que vai tropeçar. E, lamentavelmente, não tem jeito, a gente não vai acabar com isso aí não, não tem veneno que mate essa barata. Nunca vai acabar. Sempre vai existir. No meio do trigo existe joio, e a ideia mirabolante dos discípulos, descobrir, Senhor, o que a gente tem que fazer? Nós vamos lá arrancar o joio. E a resposta do Senhor, não vão não. Vão crescer juntos. Quem vai fazer essa separação são os santos anjos no dia da colheita. Tadinho do joio. Cadê o joio? Está aqui. Entrega dízimo, canta, ora, prega. E é joio. Como disse certo discípulo ali no Guará, certa vez, o pastor dando a bronca nele, quando saiu, não, o pastor disse que eu sou joia. Não, era joio, estava chamando de joio. E é inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, esses pequeninos que agora estão crendo em mim. E esses pequeninos tropeçam com facilidade. Pega uma criancinha, pega o Otávio desse tamanhozinho e coloca o Otávio para correr numa rua de paralelepípedo, numa brita, ele vai cair, rela o joelhinho todo. Precisa segurar, andar com ele. Agora imagine, se já é duro que eles caem facinho, imagine você fazendo ele tropeçar. E é exatamente o que aquele que traz o escândalo para o meio do povo faz que aconteça com o pequenino do Senhor. E o Senhor vai dizer, ai dele. Depois de tratar dos tropeços, ele entra com a parábola da ovelha perdida, a partir do versículo 10, dando mais uma vez aquela ideia de que ele se preocupa com o pequenino, o machucado, embora ele não abandone os outros que estão em segurança, ele está sempre preocupado com aquele que se machucou, ficou para trás, sumiu, foi arrebatado por alguém, larga os 99 em segurança e vai atrás daquela uma que se perdeu. Ele está sempre preocupado comigo, está sempre preocupado com você, meu amado. Que coisa tremenda, né? O Senhor indo atrás de nós. O Senhor procurando adoradores. E um monte de gente aí procurando Deus. Não precisa procurar e nem adianta procurar. Deixe-se ser achado por Ele. Não fomos nós que o escolhemos, antes Ele nos escolheu e nos designou para ir e dar fruto.
E esse fruto, como o pastor Michel disse aqui no começo, precisa permanecer. Amados, prestem bem atenção numa coisa. O Senhor Jesus, da boca do Senhor Jesus nos evangelhos, saiu pelo menos 4 vezes mais o verbo perseverar do que o verbo converter. Por que será? Converter é facinho demais. Continuar crente. É como a gente vê nos casamentos de hoje em dia. Casar é uma maravilha. Anteontem mesmo eu casei uma sobrinha, glória a Deus, maravilha. E o casamento dela vai durar para sempre, em nome de Jesus. Mas o que a gente tem visto? É uma festa atrás de outra. Tem gente que já viciou, já sabe como é que funciona tudo. Porque casar é muito legal, mas permanecer casado... Aí o cara não aguenta, dá um jeito de acabar com aquele, começar outro, que começar é muito bom. E aquele também não deu, acaba também, começa outro, porque começar é uma beleza. Perseverança. O camarada até que entra nas missões. Ou vou ajudar o pastor Walter esse mês. Pastor Michel, manda essa bênção, o cara chama de bênção. Lá para o pastor Walter. Beleza, o mês que vem estamos aí de novo. O mês que vem, pastor Michel, cadê o cara? Uai, não continuou, não perseverou. E está lá o pastor Walter, lá já, porque missionário no campo é uma coisa tremenda. A gente não pode ver um vento que escuta, é a voz de Deus, é uma bênção chegando. Lá vem. Então, num mês chegou, no outro a gente já faz compromisso. Ó. Pronto, aí deu no outro mês, cadê? Pastor Michel, e aquele, pastor Walter, o homem sumiu. Perseverou, não. Desapareceu, se escafedeu. Amém. Glória a Deus. Que ele seja achado, né? Que o Senhor Jesus saia atrás desse 100º e o traga de volta por aprisco, né? Acontece. Amados, depois disso, no versículo 15, que está aí o trecho que a gente leu, isso tudo aqui foi introdução. Como eu disse que seria rápido. Questão disciplina. Nós temos um problema com disciplina por causa do nosso idioma, o velho português. Nós aprendemos a associar disciplina a castigo. Dei uma disciplina no menino, dei uma taca nele, né, na verdade. Não, disciplina não é castigo. É só na nossa língua portuguesa que tem esse problema. Disciplinar vem do mesmo que discipular, inclusive tem também uma raiz na própria palavra que sugere o adestramento. A palavra adestrar vem de destra, direita, também está relacionada a ensino. Disciplinar é reconduzir, abrir os olhos para o erro. Lá na escola a gente chama tudo aquilo que a gente estuda de disciplinas e ninguém fica bravo. E não tem nenhum professor castigando ninguém por meio da matemática, da física, da química, embora pareça muito castigo, mas não é. Está abordando o que é disciplina. E até a disciplina, que a gente pensa que é castigo, é ministrada em amor. Assim como quando a gente tira o cinto e dá uma lapadinha no menino, a gente está fazendo aquilo porque ama. Porque se a gente não amasse, queria que ele pegasse fogo e virasse fumaça. O menino não entende aquilo agora, mas um dia ele vai entender. Como hoje eu entendo. Perdi minha mãe, eu queria minha mãe hoje do meu lado me dando uma taca todo dia e não tenho mais. A disciplina bíblica é indispensável. Dr. Russell Shedd, exatamente daqui onde eu estou, quem diria, o lugar que o Dr. Shedd pisou, estou pisando aqui também. Isso é quase idolatria, né? Dr. Shedd falou acerca desse problema. Grande e terrível mal no meio do cristianismo, no mundo inteiro. O abandono da disciplina. Porque a gente tem medo de falar para aquele casal que está doidinho para divorciar. Fala, olha, você não pode deixar sua mulher. Ah, mas não dá. Ela torce para o Vasco, eu sou Flamengo. Dá, meu filho, liga para isso não. Não dá não, ela ronca. Ou então ela, não, ele tem chulé. Não, mas dá um jeitinho, isso aí já tem médico que cura hoje. Vamos lá, até quando não tem jeito mesmo.
pastor, não tem jeito, vou largar mesmo, tudo bem. Então, biblicamente, vamos lá? Vamos à disciplina bíblica? Então, a palavra de Deus está dizendo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e até no adultério também tem que perdoar, mas depois a gente conversa sobre isso. E se casar com outra, estará em adultério com ela, e ela, quando se casar com outro, vai estar em adultério com o outro também, ou seja, vai virar uma maçaroca. Você está disposto a largar mesmo e viver como celibatário pelo resto da vida? Você sabe que nunca mais você vai casar com ninguém? Aí é? Mas ninguém fala isso, mas a Bíblia fala. Mas eu não escuto pastor nenhum dizer isso, porque não quer, está aqui. Disciplina. E é pela falta dela que o mundo está o bagaço que se encontra. E o Senhor Jesus, como é Deus, já nos advertia de que seria assim. Calma, viu, pessoal que se recasou. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Só não vá se divorciar agora e tentar casar de novo. Tá? O período de ignorância Deus não levou em conta, mas agora você sabe. Não vá perder a noite de sono por causa disso. Está na benção, viu? Qualquer coisa também a gente conversa depois, explica isso melhor. Você não vai para o inferno, não. Amém? Amém? Amém. Então, queridos, é dentro dessa disciplina que o Senhor nos ensinou a estar juntos. Foi exatamente tratando da questão disciplina que o Senhor exigiu. E a partir do versículo 18, aí onde a gente leu. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Amados, a igreja não faz a menor ideia do poder que tem em suas mãos. E esse poder se esvai quando o conceito de igreja deixa de ser coletivo e se torna individual, pessoal. Comentava com o pastor Michel ainda há pouco acerca da letra dessa canção do PG, Quem Sou Eu? PG foi extremamente feliz ali, juntou o texto de Isaías, de Jó, de Provérbios, de Salmo e compôs essa canção linda. E os irmãos sabem o quanto eu sou exigente com a questão letras de música. Também adorei essa canção do pastor Arthur e da Rosali, muito bonita. Eu sou extremamente exigente e rigoroso, porque tem se cantado coisas aí que são verdadeiras heresias. A gente não sabe nem a que religião aquilo está apegado, e eu tenho certeza que o cara que canta também não sabe. Embora a canção do PG diga Quem Sou Eu, a gente dá um crédito para ele porque ele está cantando textos do Antigo Testamento. Embora Jesus também cite lá no Novo Testamento, fale, mas fala citando o Antigo. A vida na igreja, meus amados, é outra situação. Estamos em tempos de graça. Amém, queridos? Nesses tempos de graça, nós estamos vivendo aquilo que a lei tentou implantar e não conseguiu. Senso coletivo. Se um se dá mal, todo mundo vai se dar mal. Mas não se davam conta disso. Lá nos dias de Josué, quando invadiram Jericó, foi dito que não se aproveitasse nada daquilo. Um camarada sozinho pegou umas bugigangas, escondeu na barraca dele. Tinha uma capa, tinha um santinho, tinha ouro. E aquela nação que estava vencendo tudo quanto era guerra começou a apanhar até de cachorro morto. Mas o que está acontecendo? Botou tudo a perder. Até que se descobrisse, fosse lá, pegasse as bugigangas, tocasse fogo, e pegasse o coitado com a família toda e matasse, porque naquele tempo a coisa era assim, para que a praga cessasse do meio do povo e o povo avançasse em paz. Na vida de igreja, ou nós entendemos isso, ou nós continuamos patinando da forma que temos patinado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, amados? Isso são palavras de Jesus. Só que a igreja não é do tamanho que nossos olhos veem, meus amados. Como seria bom se fosse. Multidão, muito barulho não é sinal de bênção de Deus. O Senhor nunca esteve com a maioria. Nunca. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. São ditos populares inúteis e inclusive prejudiciais. A voz do povo não gritou Jesus, gritou Barrabás.
E isso poucos dias depois de gritar, bendito o que vem em nome do Senhor. Gritaram isso no domingo, na sexta já estavam lá, tudo com a casaca virada. Queridos, não existe eu na graça, somos nós. Se Deus é por nós, vós sois raça eleita, nós somos a igreja, não é eu sou a igreja. Não existe eu sou para nós. Quem diz eu sou na Escritura é o Senhor. Jesus é o grande eu sou. Nós somos. É impossível que você esteja bem sentado do lado ou na frente ou atrás de um irmão que você sabe que está mal, o culto acaba, você abraça, dá até um beijo e diz, Deus te abençoe, meu querido, tenha uma semana abençoada. Amém. Não tem coragem sequer de perguntar o que eu posso fazer para te socorrer nesse momento de tribulação, meu querido. Se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Amém, amados? O Senhor não pediu um favor, isso é determinação bíblica. Se está bem aqui, mas está mal no Piauí, você não pode estar bem aqui. Para isso somos muitos irmãos, somos muitas congregações, exatamente para que a gente se ramifique e se espalhe pelo mundo de modo efetivo. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus, muito mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. É o nosso testemunho que está sendo visto. Não são nossas palavras que estão sendo ouvidas. Podem até ser bonitas. O pastor falou bonito. Falou bonito não, você não entendeu nada. O pastor deu bronca o culto todo. Você achou poético, mas era bronca. Ai, era. Somos nós. No versículo de número 19. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, ou amados, olha só o mapa da mina, a receita do sucesso que a gente tanto persegue. Não é o dízimo e a oferta e a receita do sucesso, não. Quando vocês virem essa barganha na televisão, desligue, mude de canal, a coisa está feia. Não é Big Brother, no outro é o cara pregando essas heresias. Está danado. Está complicado ver TV, né? Que se você der, eu vou liberar uma bênção. Tem um maluco aí que a semana passada estava dizendo que se o cara ofertasse, ele ia, inclusive, liberar o Espírito Santo para abençoar o cara. Eu digo, rapaz, eu confesso que eu balancei. Acho que eu vou mandar o trocado para esse vagabundo aí, porque o Espírito Santo está a serviço do cara. E de brinde você ainda levava um livro que ele apelidou de enciclopédia. Do cão, só pode. Abram seus olhos, meus amados. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo cabo que aparece com uma gravatinha no pescoço aqui está falando que é de Deus. Consulte a palavra, prove os espíritos. Se você é espiritual, você vai julgar todas as coisas. Amém? Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amados, afinal de contas, por que é que a gente não vê isso acontecer todo minuto? Olha, para que dois seres, ainda que um marido e uma mulher, concordem acerca de alguma coisa, é dureza. Um gosta mais bem passado, o outro mal passado, um é calorento, o outro é friento. Um gosta de cantar, o outro nem sabe cantar, mas quer assim mesmo e atrapalha os que cantam. E um torce para um time, outro torce para o outro. Um joga futebol, o outro quer jiu-jitsu e por aí vai. A gente nunca vai concordar acerca das coisas. Mas o Senhor está deixando aqui uma determinação muito nítida, muito clara. Só é preciso que nós concordemos um com o outro em uma coisa. E as nossas orações automaticamente serão ouvidas. Querido de Deus, o ponto comum, e é o ponto mesmo, artigo masculino singular, definido, o ponto comum e central em torno da fé,
a pessoa de Jesus Cristo, não é são, sua autoridade. Se ele está falando, ele tem que ser respeitado e obedecido. Sua palavra está aqui. É o que temos agora. Não adianta a tradição inventar alguma coisa, não adianta alguém dizer alguma coisa, não adianta eu dizer alguma coisa, ninguém dizer coisa alguma se a palavra não estiver dizendo. Se cada um for viver de acordo com o que crê, cogita, pensa, escreve, nós não vamos a lugar nenhum, amados. É para isso que existe a palavra, para que ela medie, é de acordo com ela. O amor. Com que amor o Senhor nos amou? Dando a vida por nós, quando merecíamos nós morrer. Merecíamos o inferno, vem Ele e nos salva. Merecíamos morrer, Ele vai e morre no nosso lugar. Nós pecadores maus, Ele sem pecado, infinitamente bom. E é preciso que assim como Ele amou, nós amemos também. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, tá brabo. Outro probleminha do nosso idioma é identificar o que seja amor. A gente pensa que amor é um sentimento. Arrupiou, estou amando, arrupiei todinho. Não, quando eu escuto a voz dela no telefone, dá uma tremedeira. Isso pode ser malária. Tem que ver direitinho. A dengue também às vezes dá essa tremedeira. Amor, tanto biblicamente falando, quanto para nós aqui. Amor é atitude, é agir, não é sentir. Se amar fosse sentir, onde é que Jesus estava com a cabeça quando mandou amar o inimigo? Se a única coisa que eu sinto pelo inimigo é o desejo de matá-lo. Eu mato esse miserável. O Senhor diz, quando ele tiver sede, dê água. Tiver fome, dê o rango. Senhor, mas é dureza, isso aí é dureza mesmo. Ele nunca disse que seria moleza. Então tire da cabeça essa ideia de que amar é sentir. Ainda que você esteja sentindo o desejo de matar, sirva. Amar é servir. Vá lá e abrace. Mas eu queria dar uma facada nele, mas vá sem faca e abrace. Isso é amar. Mas ele me fez muito mal, e daí? É assim que funciona. Se não for assim, você não entendeu nada. Por último, ele mesmo como alvo e estimulador da fé, o fator básico da unidade, o Senhor. Amados, é praticamente impossível que a gente concorde nessa terra acerca de alguma coisa. Só um testemunho breve antes de encerrar. No ano de 2010, entre o final de 2010 e alguns meses do ano de 2011, em poucas semanas, se eu não me engano, 1 mês e poucos dias, 2 meses, a memória agora falhou, dentro da cidade de União e região da zona rural ali próxima, 22 pessoas haviam se suicidado. 22 suicídios. A pessoa mais velha tinha 30 e poucos anos, a maioria entre 16, 19, 20, 22 anos. 22 suicídios. Nós temos uma oração lá toda segunda-feira, às 7 da noite, no Morro do Apache. É um morro que tem lá próximo, que de cima do morro a gente tem uma boa visão da cidade, principalmente à noite a gente sobe ali, ora, intercede pela cidade, estende as mãos, abençoa aquele povo. Nos reunimos ali em pessoas de denominações diferentes, embora tenha sido duro reunir pessoas de denominações diferentes, o povo é dureza mesmo. E, naquela ocasião, nós nos incomodamos grandemente com aquela situação. Chamei aquele grupo de irmãos para que, naqueles dias, nós dedicássemos todos juntos oração especial para essa questão desses suicídios. Gente, a igreja está neste mundo para isso é obrigação nossa. E oramos intensamente. E o Senhor Jesus, de um modo só quem estava ali podia ver, colocou um freio naquele espírito de suicídio, e creio eu, Deus baniu aquilo para longe da cidade de União.
nós demoramos a ouvir falar em outro suicídio naquele lugar. Amém, queridos? Por que isso aconteceu? Porque vários crentes no Senhor Jesus Cristo, evangélicos, católicos, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja do Evangelho Quadrangular, correu a Jesus clamando, em nome de Jesus, repreende esse espírito maligno. E aqueles jovens pararam de morrer. Isso foi apenas um exemplo. Nós temos visto acontecer mais coisas por meio da oração que temos conseguido fazer de comum acordo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, não é estarei, estou no meio deles, diz o Senhor Jesus. Queridos de Deus, a gente vai discordar num monte de coisas. Vai ter uma porção de atitudes do pastor Michel que você não vai gostar. Ah, não, mas o pastor Michel inventa cada coisa. É. Não, mas e aquele irmão ali inventa uns negócios? Eu não gosto daquilo daquele jeito, eu não gosto desse telão, eu não gosto desse púlpito, eu não gosto desse teclado, a gente não gosta de um monte de coisa. E é um direito teu gostar ou não gostar. Mas a disciplina da igreja, que é algo em amor, deixa muito claro que nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Em se tratando de graça, em se tratando de reino de Deus, não existe eu. Somos. Amém. Entenderam bem?